Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa noite de quarta-feira, noite de refletirmos sobre a obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, uma noite que consideramos a noite do Evangelho. Hoje, dia 28 de abril de 2021, quarta-feira. Já agradecendo a presença dos companheiros Ivete, Célia, Jane, que já estão chegando aqui participando conosco desse momento. Agradecemos Rosângela, Girce, que estão também conosco, Cazuco, muito obrigada pela companhia, Regiane, Cláudia. É uma alegria quando nós podemos estar juntos participando das mesmas atividades. Vamos fazer nossa prece e assim vamos logo às nossas reflexões, que são tão importantes para o nosso caminhar. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça a nossa fé e a nossa esperança. De tal sorte, Pai, que possamos assim entender, sentir e vivenciar os ensinos de Jesus em nosso caminhar. Que Jesus, o Mestre amado, não nos falte, através dos benfeitores que vêm a nós, nos amparando, nos assistindo em todas as nossas necessidades. Haja paz, haja luz em cada coração, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos lá. Márcia, Brígida, Terezinha, Edith, sejam todos bem-vindos. Dilza, é uma alegria quando juntos estamos. Sandra, hoje a nossa reflexão é da obra Pão Nosso, a lição de número 93. E esta página tem como título O Evangelho e a Mulher. É uma citação tirada da carta de Paulo aos Efésios. Interessante que nós estávamos há pouco tempo ainda fechando a obra Boa Nova, semana passada, falando de Maria viver em Éfeso. Então era este ambiente, e para os cristãos daquele ambiente onde Maria encerrou os seus dias da vida física, é que Paulo envia esta carta, essa orientação. Essa carta tem então esse direcionamento. Como era Éfeso a época que Maria viveu e que Paulo também viveu? Maria morava na periferia, era distante 7 quilômetros da cidade, era uma casinha muito simples, muito pobre, mas a cidade em si não, ela era uma cidade próspera. Então narra-se que Éfeso era uma cidade de época que tinha estrutura monumental. Ela tinha um porto muito movimentado, com uma economia muito próspera de comércio e de indústria. Então era um centro nervoso da época de trabalho, de ganhos de dinheiro e de pessoas de todos os tipos que para lá acorriam. E ela, além dessa opulência, além de toda a parte material de dinheiro, de posse, de comércio, de luta dos seus trabalhadores, havia também que destacar uma ligação com a vida religiosa. Éfeso tinha essa característica de prezar uma vida religiosa e era uma cidade, como tinha um fluxo de pessoas de todos os lugares. Neles dessa cidade estava o templo de Diana. Nós temos tantas fantasias até a respeito de Diana, uma das deusas da mitologia grega, que ficou bastante famosa. E nós vamos ver, na verdade, Diana é o nome da deusa grega Ártemis, que na Grécia ela era a deusa da caça, da luta, da busca da sobrevivência, do alimento. Mas aqui na Turquia, onde ficava Éfeso, né, nesse local, Ártemis recebia o nome de Diana, a mesma deusa com um nome diferente. Porém, também ela tinha alguma característica diferente. Ela era a deusa da fertilidade, era a deusa da maternidade. Era uma deusa bastante cultuada. Diana era uma deusa, então,
bastante cultuada para os romanos Diana, para os gregos Artemis. E ali, esse templo a Diana, esse culto a Diana, ficou mesmo como uma das 7 maravilhas do mundo. Hoje muitos turistas vão para conhecer o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo, para a disposição ainda de todos nós. Mas esse era o lado, vamos dizer, dos gentios, ou seja, dos não-judeus, aqueles que traziam esses cultos aos deuses. Então era forte isso em Éfeso. Mas em Éfeso também aconteceu um fenômeno religioso, o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo prosperou muito rapidamente em Éfeso, conseguiu muitos adeptos em pouco tempo, e Paulo ali ficou por um bom tempo em Éfeso, com um tempo grande, fazendo o seu ministério, o ministério que foi decisivo para a expansão do Evangelho nessa área da Ásia Menor. Então, Éfeso foi esse ponto, não era só um ponto, vamos dizer, de vida material, de onde tudo fluía e ia para outras paragens, mas também nesse quesito religioso, e facilmente para aqueles que já tinham esse vínculo com uma experiência religiosa de deuses, de repente encontrar um caminho no Evangelho do Cristo para o Deus Pai, o maior dos deuses que eles poderiam imaginar. Assim, era Éfeso, a época então de Paulo. Então, com que intenção ele escreve essa carta a esse tipo de habitante que ali estava? A intenção era de fazer com que os cristãos judeus e os cristãos gentios tivessem uma unidade de fé, não se estranhassem por um ser de tradição judaica e o outro ser um adorador de ídolos. Eles se converteram à mensagem do Cristo. Então eram cristãos judeus de raízes judaicas e cristãos gentios de todos os povos que ali compareciam. E ele queria que todos eles se unissem, entendendo que todos eram filhos de um mesmo Deus. E aí a gente vê que ainda é um pensamento que mesmo hoje no nosso mundo, quando vemos povos cristãos das mais diferentes nomenclaturas ou filosofias religiosas da nossa época, mas de raiz cristã, se estranham, não se aceitam, esquecem-se de observar que todos estão vinculados a um discurso do Cristo, a uma proposta de vida que o Cristo trouxe, e que ele deixou muito claro que havia um só Deus, Pai de todas as criaturas. De repente a gente esquece, talvez precisássemos ler com mais atenção essas cartas, né? Estudar um pouco mais para verdadeiramente nos olharmos como companheiros de jornadas e filhos de um mesmo Pai. Com isso, muitas tristezas, muitos comportamentos ruins dos dias atuais desapareceriam com toda certeza quando aprendêssemos a nos olhar como irmãos. Vamos lá então, que nós estamos com mais alguns amigos aqui para dizer boa noite: Silvia, Ângela, Rosa, Pistilli, Mauro, Eliane, Cida Hoffman, Edna Brasílio, Gil, Dolores, Lourdes, Cidinha. São os amigos que estão conosco, Silvio, Simone, Edna. Olha, são vários amigos, Júlio César, estão conosco nesse instante, partilhando desses ensinos, dessas reflexões que são úteis para todos nós na trajetória da vida. Então, Paulo escreve com essa intenção de unir as criaturas no mesmo modo de conduzir a vida e de que não se estranhassem, já que ambos abraçavam as ideias do Cristo, que pudessem se olhar verdadeiramente como irmãos e filhos de um Deus único. Essa carta é escrita por volta do ano 60, 63 depois de Cristo. E o que interessa para nós nas reflexões de hoje, né, é a questão
do capítulo 5º, que é onde está o versículo de estudo dessa lição de número 93 que Emmanuel pegou. Nesse capítulo 5º, o que é que Paulo está ensinando, o que é que ele está orientando? Porque essa carta é interessante, porque ela é uma carta de ensinos, de orientação, de condutas, de diretrizes para que houvesse essa aproximação das pessoas. Yara, boa noite. Cláudia, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É alegria estarmos aqui partilhando juntos. Então, nós vemos essa questão desse ensino. Qual é o ensino que ele está ocupado em trazer? É o ensino sobre a vocação do cristão autêntico, o verdadeiro cristão. Era este ensino que ele pretendia para que as pessoas verdadeiramente se comportassem de acordo com os ensinamentos de Jesus, tratando da santidade no viver do crente, daquele que crê na mensagem de Jesus. Tratar da santidade no viver de quem aceita a proposta do Cristo para dirigir os seus dias. A santificação, como nós sempre dizemos, não é essa santificação que na Igreja Católica a gente pode observar de canonização, de alguma criatura que teve uma vida exemplar, prestou grandes serviços, e depois a santificação dessa pessoa. Tem tudo isto ali. Mas não é disto que a Bíblia fala usando a palavra santidade, não é este ser excepcional, vamos dizer, no meio de uma humanidade. A santidade que ele fala do homem é a retidão do caráter de conformidade com os ensinos de Jesus. Então todos, vós sois santos, vós sois deuses, disse Jesus. E todos seremos santos, se assim o quisermos, nesse contexto de criaturas do bem, criaturas éticas, criaturas moralizadas, criaturas que tenham um caráter ilibado. É essa a proposta de Jesus. Então Paulo, ele trabalha nisso, tratando da santidade no viver do crente, porque não basta conhecermos as lições, os textos, as citações, os versículos, os capítulos. Não basta para nós espíritas termos lido a codificação espírita, não basta sabermos esta ou aquela questão do livro dos Espíritos, ou este ou aquele trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, algumas citações das obras básicas, não basta. Poderia saber tudo até de cor, mas se nada disso se aproveitasse para a minha vida, não teria servido para nada. Não haveria sentido. Porque tudo que nós aprendemos é para ser aplicado no nosso viver, no nosso caminhar. Paulo já dava essa conotação para os ensinos de Jesus há 2000 anos atrás. Dizendo, olha, o que vocês estão aprendendo é para ser aplicado, colocado em prática no viver do crente, viver daquele que aceita. Nós não podemos cobrar de outras pessoas. E até respeitando aquele que não aceita a mesma diretriz filosófica religiosa que nós aceitamos. Respeitamos. Porém, se aceitamos, é para procurar colocar isso em prática no dia a dia. E aí teremos essa santificação, que é a melhoria do homem profano, do homem do mundo, e mesmo estando no mundo, tornar-se um homem de bem. Essa é a ideia de santificação que é trazida até nós. Assim, nessa análise, mostrando então o que é que Paulo pretendia com isso nesse capítulo 5º, especialmente, ele trata disso. E diferencia as criaturas do modo de viver dos gentios. Esse comportamento santificado ou comportamento no bem diferencia então aquele que é o seguidor dos ensinos de Jesus dos gentios, das criaturas que estão na materialidade do mundo, em outra forma
de pensar a vida e agir na vida. Então, há uma diferença grande. É interessante que algum ponto dos ensinos da filosofia espírita, com certeza a gente abraça com mais facilidade. Ou seja, o aspecto da caridade que somos solicitados. Ainda mais quando é a caridade beneficente, a assistencialista. Esse rapidinho a gente quer mesmo se voluntariar a fazer e ajudar de todas as formas possíveis. E essa é a parte mais simples, é a parte mais material da história, é a mudança mais fácil que nós podemos fazer de ter olhos de ver as necessidades e podemos colaborar minimizando as dores alheias. É a parte mais fácil. Mas esta parte mais fácil, no nosso mundo, já é tão extraordinária para algumas pessoas que não conseguem ver e nem agir dessa forma, que quando percebe alguém agindo assim, ou um grupo de pessoas envolvidas em algo desse tipo de ajudar, da caridade mesmo beneficente, a primeira pergunta é: você é espírita, né? Porque o lema do espírita é esse: fora da caridade não há salvação. Só que estão vendo só essa caridade assistencialista. O lema do espírita é: fora da caridade não há salvação, mas aquela caridade da questão 886 do Livro dos Espíritos. Que Jesus, como é a caridade para Jesus? Que é da benevolência, da indulgência e do perdão. Esta caridade é mais difícil. Esta caridade vai cobrar um bom treino de cada um de nós, muita força de vontade, para podermos aplicar. Mas veja, mesmo com a caridade mais simples, já se destoa de um mundo muito egoísta, egocêntrico, já se destoa. A pessoa já destoa daquele modo de viver do grupo em que ela está, da sociedade em que ela está presente. Então aqui, imagine o dia que nós conseguimos verdadeiramente cumprir essas propostas do Cristo, levando a caridade a esses extremos. A Cidinha colocou o BIP. Nós gostamos muito dessa ideia. Há muitos anos, quando olhamos isso, ainda médico usava um BIP preso na cinta, no cós, e na ocasião disse: olha, isso é um BIP que chama, toca, apita, porque é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, em todos os níveis. Por isso que vai ficar algo mesmo ao longo do tempo para a gente ir desenvolvendo, senão não conseguiríamos não. Então, dentro desse capítulo 5º, ele está tratando disso tudo. É este o enfoque que ele está dando para essas estruturas. Mas no final do capítulo 5º, nos últimos versículos, ele trata em especial, veja bem, a última referência, ele estava propondo que através da santificação, da santidade no viver, a pessoa que aceitasse os ensinos de Jesus pudesse mudar o seu modo de viver, diferenciando-se do modo dos gentios, do que é o lugar comum, da época era lugar comum. E ele deixa para o final o que é que se espera, então, de pessoas que estejam seguindo essa proposta de Jesus e que as tornaria diferente do que era o lugar comum. O final, ele orienta a vida em família, marido e mulher. Por que ele deixou isto tão explícito na sua carta? Porque a época e o local, como nós sabemos desse Oriente todo, e o mundo era assim na época, as mulheres eram objetos de uso, de prazer, de não querer mais, de domínio, de venda, escravas, de obediência cega, sem direito à vida. Chegava-se a dizer até que a mulher não tinha alma. Imagine, ela era só um pedaço de carne. Então, como pessoa, ela não contava. E Paulo está dizendo, para aquele que abraça a ideia do Cristo, os ensinos de Jesus, e vai colocar em prática na sua vida, ele vai ter que mudar essa forma de ver a mulher.
Por isso que a página de hoje, a lição 93, o título é O Evangelho e a Mulher. Ou seja, o ensino de Jesus e a mulher. Como ela vivia aquela época e o que Jesus propunha e o que os primeiros apóstolos começaram a trabalhar para que houvesse uma valorização da mulher, que até então não existia. Não existia. Aí a gente reclama de algumas coisas ainda hoje, né? Mas a gente vê que já foi muito pior tudo isso. Muito pior. Em alguns lugares do mundo ainda permanecem com a ideia desses gentios que estão aqui. Ainda permanece, mas não justifica mais que aquele que se diga cristão tenha esse comportamento de diminuição da mulher, de escravização da mulher, de menosprezo da mulher. Isso não justifica mais. Se ele é cristão, e já se passaram 2000 anos, já deu tempo para aprender. Então são coisas que nós temos que ir verificando e que Paulo estava orientando nesse sentido. Orientando marido e mulher para uma vida melhor em família. E dentro desse capítulo 5º, o versículo escolhido por Emmanuel para esta página, que tem como título O Evangelho e a Mulher, é o versículo de número 28, mas do 25 ao 28 é que ele vai falar desse relacionamento homem-mulher, marido e esposa, como quiserem. Ele vai desses versículos mostrar o seguinte. Primeiro que ele fala que a mulher deveria obedecer ao marido. Era uma colocação que ele estava fazendo. E que o amor, e falava em seguida que o marido devia amar a sua esposa, a sua mulher. Então ele fala de uma obediência da mulher ao marido, porque isso era obediência cega em todos os aspectos. E quando Paulo fala isso, dá a impressão que ele está ainda aprovando aquele comportamento anterior. Mas ele faz a ressalva no versículo seguinte, que não é bem isso, não é aquele quadro, essa questão da obediência, ela ia ser minimizada pelo amor, o amor do marido pela esposa. E nós vamos ver que o amor que Paulo coloca nestes versículos é o amor que significa cuidado. É o cuidado do marido para com a esposa. O zelo, o cuidado, a delicadeza, a atenção, a convivência mais fraterna, mais amiga, mais carinhosa, que não existia. Ele já está indicando que para viver os ensinos de Jesus, aqueles homens de época teriam que mudar o seu comportamento em relação à sua mulher, cuidando dela. Esse amor do marido é amor que significa zelo, cuidado, atenção. Porque a palavra amor, ela ganhou um vazio tão grande, uma insignificância, infelizmente, a nossa época, que as pessoas são capazes de dizer assim, eu amo, e daqui a pouco está dando uns sopapos, está faltando com respeito, está judiando da criatura. Nós estamos vendo violência doméstica cheio, em todos os níveis. Para alguém que dizia 2 minutos atrás que amava. Que amor é esse? Não, isso não é amor. Isso é a posse, é a paixão, é o que quiserem, menos amor. Porque amor é respeito, amor é cuidado, amor é zelo, amor é atenção, amor é dedicação, é companheirismo. Isso Paulo pedia. Então a gente confunde muito o amor desde algo relacionado a sexo como a posse. A posse, a paixão, e nada disso representa o sentido mais profundo e mais nobre do amor. Vamos ver que os companheiros estão aqui participando e eu desatei a falar, sem poder dar o meu boa noite, Jaqueline, Divone, Regiane, Gil, Edna, Eliana. Vamos ver, o Gil está nos dizendo, a Edna, é a segunda vez que aparece o vídeo pausado. Isso é com ela, paciência, é a questão dela.
Para nós aqui está correndo tudo normal. O Gil nos dizendo, vamos lá, ainda hoje tem marido que anda na frente, a mulher atrás e desrespeita. É verdade, Gil. Esse é um costume, especialmente na terra de Jesus, em Jerusalém, é um costume muito é comum. O marido está lá na frente, a mulher atrás sempre. É um sinal de submissão que ainda aqueles mais ortodoxos fazem questão de manter. Fazem questão de manter. Hoje, com o ocidentalismo chegando, especialmente em Tel Aviv, que é uma cidade cosmopolita, e muitos ocidentais, então a coisa já começa a mudar em alguns aspectos. Mas naqueles rincões mais ortodoxos, mais fechados, mais antigos, que cultuam mais aquele judaísmo mesmo mais severo, é esse o comportamento. E isso a gente vê mesmo como ainda estamos nesse processo de mudança o tempo todo. A Eliane está dizendo, as pessoas, algumas estão dizendo que o vídeo está aparecendo com pausa. É interessante, gente, porque eu faço pelo celular, mas eu mantenho o notebook vendo como é que está acontecendo o que vocês estariam vendo. E no meu não falhou nenhuma vez, não travou nenhuma vez. Às vezes dá uma tremidinha na imagem, mas não parou nada. Mas a Eliane está dizendo, olha, daqui a pouco vai estar no YouTube completo e sem pausas, porque ela, graças a Deus, cuida muito bem disso para nós e a gente agradece sempre, né? A boa vontade da Eliana e a dedicação que ela tem para com tudo isso. Boa noite, Eliane Moura. Ainda espero viver um amor assim, com cuidado, com zelo e com certeza. Esse é o destino, esse é o amor a que estamos destinados. Então, se porventura ele não acontecer, ele vai acontecer. Tenha confiança. E aqui, ainda a Regiane dizendo, perfeito, amor é tudo isso, né? Respeito, proteção. As pessoas dizendo, hoje é difícil um amor deste. Não é difícil um amor deste. É porque as pessoas se ocupam tanto das coisas fora do lar, da vida material, daquilo que colocam como prioridades para o seu bem-estar material, que esquecem que o importante está ali dentro do lar, que são as criaturas que compartilham da família que estão com ele. Tudo mais, gente, o mundo traz, o mundo leva, porque é tudo material, é fugaz em nossas vidas. Mas esses corações que a gente se enlaça, isso não é fugaz. Isso é algo muito sério, que é o mais importante mesmo para todos nós. Bom, vamos lá seguindo então. A Eliane dizendo, acho lindo os casais que andam de mãos dadas. No começo da pandemia até os casais estavam evitando até isso. Hoje não, estamos juntos mesmo e é assim que é bom, porque a gente sente segurança, companheirismo. Isso é o que faz bem para a alma e nós precisamos disso. Então voltemos a Paulo, porque já falamos de nossas vidas, né? Voltemos aqui ao item que é a reflexão da noite, que é o versículo de número 28 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, dizendo, assim ele falava da obediência da mulher ao marido e do amor do marido à mulher. E em seguida ele dizia, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. É interessante porque as pessoas cuidavam, por isso que a gente vê que ele está falando de cuidado. Esse amor que Paulo está falando é um amor de cuidado. Porque os homens cuidavam dos seus corpos para estarem sadios, para estarem higienizados, para estarem dentro da moda, para estar alimentado, descansado. Então havia um cuidado com o próprio corpo. O homem que então ia para uma batalha, que era um soldado ou um esportista de época, nós estamos falando de uma Grécia, eles tinham todo esse cuidado.
Então, qual é a referência para que eles saberem como cuidar da esposa? Paulo dizia: devem os maridos amar suas próprias mulheres, outras não. É fidelidade, é um cuidado com fidelidade. Porque suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quer dizer, cuide delas como você cuida de você. Cuide delas para que estejam bem, como você cuida da sua vida, dos seus corpos, do seu bem-estar. Elas também, porque eles queriam o bem-estar, o descanso, e não entendiam que a mulher precisava disso também. Portanto, ele diz: cuide dessa forma. Devem os maridos, o versículo assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem cuida daquela criatura que é a sua companheira, está cuidando de si mesmo. Porque também vai precisar de quem cuide, também vai precisar de quem atente, vai precisar de presença. É um intercâmbio, é um relacionamento humano muito necessário e preciso. Nós precisamos dessa troca todo o tempo. Então, esse é o versículo que Emmanuel escolheu para poder falar a respeito do assunto que ele passa a desenvolver. E ele começa justificando exatamente que Paulo, muitas vezes, esse apóstolo dos gentios, e é bom a gente explicar por que essa expressão a respeito de Paulo, apóstolo dos gentios. Porque nós temos apóstolos de Jesus, que são aqueles que saíram realizar o trabalho que Jesus pediu. E Paulo era o apóstolo dos gentios, ele levava a mensagem do Cristo onde os outros apóstolos normalmente não iam. Ele ia à frente, abrindo caminho, abrindo possibilidades, porque ele tinha a linguagem dos gentios, ele conhecia o costume dos gentios, por isso ele é considerado, então, o apóstolo dos gentios. Dá licença um pouquinho. Mais uma vez eu esqueci de ligar a eletricidade aqui, mas agora já está tudo sanado, já está tudo certinho e assim nós vamos seguindo. Então essa era a condição de Paulo, de levar, de enfrentar esse desbravar. Ele ia desbravando os caminhos para os outros. Então, e muitas vezes ele foi acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Se nós olharmos a própria Epístola aos Coríntios, se não me engano é a segunda, no capítulo 14, nós vamos ver que Paulo passa umas regras para a igreja nascente, a igreja primitiva, que diz, gente, meu Deus, porque era assim, a mulher tem que entrar com a cabeça coberta, a mulher não tem o direito de falar na igreja, a mulher tinha que sentar lá no fundo na igreja. Ele coloca esse punhado de regras para a presença das mulheres naquelas noites do evangelho e do culto. E ele vai colocando muita regra, assim, que dá a impressão, nós temos que lembrar que ele era judeu. Então ele trazia consigo essa tradição judaica. Ele trazia. E essa tradição judaica, ele passou então a oferecer às crianças. Vamos lá. Agora realmente houve um travado aí grande, depois a Eliana vai ter que juntar as duas partes, porque nós ficamos mesmo interrompidos aqui. Caiu totalmente o nosso sinal. Então já tiramos, deixamos só no 4G, que facilita mais para nós também. São as coisas mais complicadas. Rosana, que bom que você está conosco também. Regiane, você voltou e eu também voltei, porque agora tinha caído tudo mesmo. Mas graças a Deus conseguimos então recuperar e vem numa segunda, vão ficar em duas partes, que depois a Eliana vai fazer o favor para nós de colocar as duas partes em uma só lá no nosso canal no YouTube. Por isso que é bom ter o canal lá e por isso que a gente pede aos amigos que vão até lá,
que se inscrevam no canal Marina Ferri, que deem lá o sininho, deixe o seu like, movimente alguma coisa, porque para nós termos a possibilidade de manter. Veja o que aconteceu agora conosco. Caiu de vez o sinal, tivemos que passar direto para o 4G, não podemos mais usar o sinal aqui. Ficou truncado o nosso vídeo, vai ter que alguém juntar as duas partes para colocar lá. Lá vai ficar perfeito. Então, quem não conseguiu aqui, houve essa questão de cair e cair, poderá ver depois, por inteiro, no canal do YouTube. Mas nós precisamos manter esse canal funcionando. Se os amigos não se derem ao trabalho de ir lá e se inscrever e der algum sinal de vida, fica muito difícil para nós que eles queiram manter alguma coisa que não percebam aí interesse das pessoas. Então vamos cuidar para que tudo fique bem também para lá. Voltando aqui, todo mundo, estamos aqui, estamos de volta, vou assistir novamente depois, tá ótimo. É isso mesmo, tudo isso está fazendo parte da nossa experiência atual de vida. Mas voltando à questão que nós estávamos enfocando a respeito da personalidade de Paulo, então aquilo ele parecia ser rígido demais com as mulheres, mas nós vamos ver que no fundo ele não poderia fazer uma mudança tão abrupta nos costumes daqueles judeus cristãos que estavam ali, e nem dos cristãos gentios que também estavam ali. Não tinha como mudar num repente, ele teve que introduzir a conta-gota, com limitação, para que os homens aceitassem aquela novidade, era preciso um tempo. E nós vamos ver que essa história toda permaneceu muito tempo, as mulheres ficavam mesmo em local separado, de bancos separados na igreja, homem para a direita, mulher para a esquerda, ou vice-versa. Então, nós já vimos muita coisa assim também. Vejam que as mudanças não acontecem tão rápido como a gente gostaria. Boa noite, Isabel, boa noite, Flávia, bem-vindas. Alguns trechos das cartas todas de Paulo, elas parecem ter medidas muito austeras, muito bravas, muito difíceis, mas isso fez com que muitos aprendizes do Evangelho ficassem chocados. Que homem é esse que coloca uma regra desse tipo? São palavras de Emmanuel. Poucos repararam que na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para fortalecimento da defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Não perceberam que ele estava colocando alguns recursos do Cristo, ensinamentos de Jesus, para fortalecer a defesa da mulher. Como nós dissemos, quando ele permite que elas estejam lá no mesmo espaço que os homens para aprender a novidade do Cristo, quando eles permitem que elas acompanhem nas romarias que eles faziam, seguindo lá os apóstolos, nas pregações, ou recebam um homem em casa que era um apóstolo chegando para ficar como hóspede, tudo isso ele estava quebrando paradigmas com os ensinamentos de Jesus para que houvesse então algo melhor. Não aquele... havia no discurso de Jesus, primeiro, havia um começo. Jesus começou o legítimo feminismo, a defesa da mulher. A palavra a gente vê que hoje foi totalmente deturpada. Feminismo hoje é um negócio muito sério, porque deturparam quando feminismo era a valorização do ser feminino que estava ali presente em todas as atividades, que não era um adereço, que não era um objeto, era uma pessoa do sexo feminino que estava ali. Jesus começa essa ajuda ao feminismo, ao desenvolvimento do feminismo, mas Emmanuel já
faz uma ressalva quando ele diz assim: não aquele, as mãos das expositoras, com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo. Olha, esta obra já tem quantos anos? E o que Emmanuel está dizendo é que no mundo atual, esse aqui é século XX, a obra é século XX, nós já estamos no XXI. E aí a gente vê assim, que ele falando que em nome de feminismo, colocavam bandeiras nas mãos das mulheres, defendendo gritos políticos. E o que é que nós temos visto se não isso? Em nome de... e coisas piores. Parece que piorou mais ainda a questão que a gente vê por aí. Então ele já alertava que o feminismo que Jesus defende e que ele colocou em pauta não era esse de colocar nas mãos das expositores, das mulheres que iam falar, mulheres que iam à linha de frente, mulheres que estavam alavancando, líderes, como nós vemos hoje, colocar estandartes coloridos de ideologias políticas do mundo. Não isso. Não é para isso. Não se destina a isso. Mas que ele traça nos corações diretrizes superiores santificantes. Não é a mulher lá levantando bandeira, brigando, indo para a linha de frente, jogando coisa, dizendo palavrão, fazendo maus atos, que nós temos visto, em nome de um feminismo. Não, mas é de colocar mesmo no coração, no seu comportamento, diretrizes superiores santificantes. A verdadeira mulher feminista é assim. Não é isso que a gente vê com o nome de feminismo por aí. Mas são criaturas que se colocam no seu papel verdadeiramente. E continua então Emmanuel dizendo: nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, alguns templos, algumas filosofias religiosas, né, que tem seus locais, então mais rigorosas, quais as do judaísmo antes do mestre, porque depois de Jesus ele sofreu também modificações. Não o judaísmo em si, surgiu esse judaísmo messiânico, que hoje é uma realidade. A mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Então, nessas tradições mais rigorosas, antigas e que prevalecem ainda em algum lugar do mundo, essas pessoas eram simplesmente colocadas como escravas. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, analisa Emmanuel, rei Davi e rei Salomão, que eram criaturas de conhecimento de época e reis importantes, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. Eles não conseguiram, vou dizer, fazer uma política para a mulher. Eles não conseguiram colocar regras diferentes para a vida da mulher. E eram reis famosos, importantes, com importantes decisões, e não conseguiram fazer esse trabalho. Porém, o Evangelho inaugura nova era para as esperanças femininas. É com a moral que o Evangelho traz que muito começou a mudar nesta ótica para com a mulher. E como o Evangelho influenciou, o que é que ele traz como proposta de mudança? Nele, a consagração da Mãe Santíssima. Nós vimos a vida de Maria, mãe de Jesus, o quanto ela era respeitada, o quanto ela pôde trabalhar ajudando criaturas. Ela recebeu homens em sua casa, como aquele leproso e outros tantos, estava sozinha e recebia, atendia, ajudava, acudia. E era a Mãe Santíssima, o valor que foi dado a ela, quando tantas mulheres mães, e que não eram valorizadas. No entanto, Maria vai para a linha de frente como a Mãe Santíssima, e a partir daí, o olhar para a mãe é algo diferente. No Evangelho nós vamos ver então a sublime conversão de Madalena,
a dita mulher pecadora, mulher pega em flagrante, em pecado, e ela se converte vindo de uma situação de pecado, de marginalidade, ela se converte à proposta que o Cristo traz, modifica o seu comportamento e passa a ser seguidora direta de Jesus. Em todas as suas andanças, lá estava Madalena ao lado da Mãe Santíssima Maria. Uma mulher pura, digna, de época, com a outra que era considerada impura e indigna. Ambas caminhando lado a lado para apoiar a tarefa de Jesus. Então nós vemos a mulher, independente da situação que tenha vivida, a condição de oferecer a ela uma oportunidade de participação na vida social. Era isto que estava sendo oferecido naquele instante pelo Evangelho, coisa que não existia. A dedicação das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que cuidavam do irmão, que ficaram desesperados na morte, que chamaram Jesus, que hospedaram Jesus e os seus na sua casa, duas mulheres sozinhas, e no entanto totalmente dedicadas. Depois elas se incorporam a esse cortejo que acompanha Jesus até o último instante, realizando ali trabalhos de ajuda, de socorro ao longo da caminhada. O espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanharam o Senhor até o instante supremo, o instante extremo de vida. Nós vemos que Maria ficou aos pés da cruz cercada por mulheres do povo e que foram lá enfrentando aqueles guardas, enfrentando aquela situação terrível, apoiando a outra mulher que estava sofrendo. E ela está ali. Elas participam ali, seguem, enxugam o rosto de Jesus que está sangrando, aliviam um pouco a sua dor com o conforto. São mulheres do povo e que vão até ele, coisa que não acontecia. Então essa vivência do Evangelho na época do Cristo propiciou tudo isso, que as mulheres começassem a aparecer como pessoas com pensamento e vontade próprias de participar da vida social da época, que até então não se tinha bem essa noção. A liberdade, esse feminismo que Jesus trouxe, foi isso, possibilitar que a mulher pudesse ser integrada a uma sociedade, ter uma condição de participação na vida, ser um ser pensante, agente das próprias decisões. Tudo isso veio com o Evangelho, numa região que era totalmente fechada para esse tipo de comportamento das mulheres. Desde Jesus, observou-se crescente respeito na terra pela missão feminil. Quer dizer, a partir daí é que mulheres começam verdadeiramente a ter vez, a ter lugar, a participar de missões, porque mesmo dos apóstolos de Jesus, essas mulheres que o seguiram se tornaram apóstolas e continuaram fazendo a obra dele. Outras que Paulo encontrou ao longo do tempo também assumiram ceder a sua casa para fazer as primeiras igrejas, para receber as primeiras pessoas, os primeiros ensinos. Transformaram suas casas em casas do caminho para receber doentes e cuidar. Então nós vemos essa alavancada que esse cristianismo nascente, o cristianismo primitivo, agiu em favor da mulher, que até então não existia como pessoa, não era valorizada. E aí nós vamos vendo ao longo do tempo, com todas as dificuldades que a mulher passou e ainda passa, nós vemos que muitas mulheres se projetaram, né? Tomando conta do lar, da família, sendo cabeça de família, responsável, chefe, e trabalhando, indo
para a vida ativa como qualquer pessoa, com direito, sim, a se perceber que ela tinha uma alma e até um direito de voto, um direito de exercer profissões, coisas que não existiam. E que agora a gente vive essa oportunidade. Paulo foi o consolidador desse movimento regenerativo. Esse movimento feminista da época do Cristo era para regenerar as criaturas, voltando-as para a lei do amor, a lei do cuidado, que é a lei de Deus. Apesar da energia áspera de suas palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada. Sim, ele tinha aquele jeito mais áspero de falar, mais autoritário, colocou umas regras, mas ele deu à mulher a condição, porque ele mesmo se hospedou em casa de muitas mulheres, foi apoiado por muitas mulheres, então ele deu à mulher essa condição de ter vontade própria, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha. É a valorização, o que Paulo chamou quando dizia do amor do homem para a mulher, que era aquele amor de cuidado, que ele cuidasse como ele cuidava do próprio corpo, era isso, valorizar como mãe, como irmã, como filha, como esposa, não como objeto, mas como a criatura que faz parte da sua família, é o seu familiar, é o seu ente querido. Não mais um objeto de troca, de estudo, de escravização, do que quisesse. Não era isso. Era alguém. Alguém que tinha um rótulo familiar. Mãe, esposa, irmã ou filha. Era este rótulo familiar que começou a ser valorizado para as mulheres, associada aos seus destinos, aos destinos dos homens. Aquela mãe, aquela irmã, aquela esposa ou aquela filha estavam ali associadas ao destino dos homens, companheiras, partícipes, vivenciando da mesma caminhada que os homens da família. E como criatura de Deus, igual a ele. Porque Jesus fala dessa igualdade. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Então ele fala primeiramente, Paulo incentiva a reconhecimento desse título de família, de companheirismo, ele chama para isso, mostrando que ela está associada ao destino do homem, ele tem ao seu lado alguém, alguma mulher que ele vai exercer cuidado para com ela, esse amor cuidado, e entender que é uma criatura de Deus igual a ele. Porque somos espíritos, e como espíritos, não importa se estamos em corpos masculinos ou femininos, somos somente espíritos, filhos de Deus. Então estar com a veste masculina ou feminina é só uma condição do momento reencarnatório, onde nós estamos ali experienciando, tendo a oportunidade de fazer um laboratório, de aprender alguma coisa, de exercitar alguma coisa boa. E aí eu vi uma frase de Cora Coralina, muito interessante, que no fundo ela está falando dessa liberdade da mulher. Mesmo quando tudo pareça desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. A mulher ganhou a liberdade de decidir. Ela tem o direito de decidir. Muitas vezes ela se sente impedida de decidir. Mas ela pode decidir no foro íntimo se diante da dificuldade da vida ela vai rir ou ela vai chorar. Ela vai parar ou ela vai ir em frente, ela vai lutar. O que ela vai escolher? Ela tem o direito da escolha.
Isso é muito importante, Cora Coralina trazendo, que são frases fantásticas para as nossas reflexões. Bem, meus amigos, chegamos nos minutos finais. Uma página belíssima a respeito do Evangelho e da mulher que nós pudemos ver hoje. E assim, a nossa água está aqui. Vamos pedindo a Deus e aos amigos espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos que necessitamos. Aqueles elementos que vão trazer a saúde, o bem-estar, a calma, a paz a cada um de nós. Mas que possa também levar aos doentes a água que eles vão ingerir, o medicamento necessário ao restabelecimento da sua saúde, do seu bem-estar. Que nós possamos agradecer muito a Deus tudo que temos recebido e vamos encerrando hoje com a nossa prece a Bezerra de Menezes, que é a nossa quarta-feira, essa corrente de médicos do espaço que possa atender a tantos necessitados. Lembrando que amanhã começamos uma obra nova. Amanhã começaremos nossas reflexões a respeito do mais novo livro de Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, que é o Vidas Vazias. Então, se Deus quiser, amanhã novidades para as nossas reflexões. E vamos pedindo simplesmente, nesta rogativa ao Pai e à corrente de médicos, para o amparo aos necessitados. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo tantos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que tenhamos todos uma noite de paz e alegria e até amanhã, se Deus quiser.